Quem assume o cabelo crespo ainda convive com comentários do tipo cabelo ruim, cabelo bombril, por que não passa alguma coisa para baixar o volume desse cabelo? Esses são alguns exemplos do que a ignorância espalha pelos ares. A boa notícia é que tem pessoas que não estão dispostas a se calar diante disso. É o caso das publicitárias Jéssica Pinheiro e Stefanini Rato. Elas lançaram em 2015 a campanha Nós, resultado do trabalho de conclusão de curso que se tornou um projeto social. O projeto pode ser visto nas redes sociais, nas escolas e, vez ou outra, nas ruas do grande centro de Belo Horizonte. É uma forma de incentivar as pessoas a usarem o cabelo na sua forma natural. E é com elas que eu vou conversar nesse momento. Obrigada, meninas, pela presença mais uma vez. Foi a partir da experiência pessoal de vocês que surgiu a ideia de fazer o projeto? Isso, foi a partir das nossas vivências. Eu e a Jéssica, a gente já era amiga na faculdade. E aí a gente foi pro TCC e aí o professor perguntou qual tema vocês vão fazer pro TCC. E aí a gente pensou, o que a gente tem em comum além da fotografia? Porque nós duas somos fotógrafas, além de publicitárias. E aí a gente pensou e aí chegou na conclusão do cabelo. Mas aí, à medida que a gente foi se aprofundando e trabalhando durante o TCC, a gente viu que o problema era mais aprofundado. E aí a gente estudou sobre o racismo, sobre o feminismo. Então, a partir daí, o projeto ele foi ganhando corpo, foi sendo construído e sendo aprofundado. Mas assim, a nossa vivência, eu vou falar um pouco da minha vivência, é que quando eu era criança, adolescente, eu sempre ouvia das pessoas que meu cabelo era muito volumoso, que meu cabelo era feio, que eu não poderia cortar o meu cabelo porque senão ia ficar mais volumoso. E aí, isso foi me deixando com um complexo mesmo, assim, vai te constrangendo, né, à medida que você vai ouvindo essas coisas. E aí eu comecei a usar meu cabelo preso, e aí com 13 anos de idade eu comecei a alisar meu cabelo. E aí, quando eu alisei, eu já cortei ele curto, porque era o meu sonho, né, e as pessoas falavam que eu não podia fazer isso. Então eu já cortei ele curto e aí sempre usava ele cortando, sempre do jeito que eu queria. Só que teve vários problemas, principalmente assim, saúde, por causa da química. Eu tinha problema de enxaqueca, eu tive meu couro cabeludo todo queimado, mas nada disso me fazia parar de usar a química. Você teve uma reação alérgica? Isso. E assim, nada me fazia parar porque eu queria ser aceita na escola. Eu não queria que os meus colegas falassem aquilo que eles falavam sempre. E ali, com o cabelo alisado, eu meio que passava despercebida. Então, era uma forma das pessoas me aceitarem. E aí, fui usando a química até os meus 18 anos. E aí, quando eu já tinha formado na escola e o meu cabelo foi voltando, eu fui pra praia e meu cabelo foi voltando ao natural e longe da escola, aí eu vi que eu gostava do meu cabelo. E que eu usava ele alisado por causa das pessoas e não por minha causa. Então, a partir daí, eu comecei a me aceitar. E aí, eu tive o apoio da minha mãe, eu tive o apoio de algumas pessoas próximas que falavam, não, deixa o seu cabelo assim, tá bonito, deixa. E aí, foi me incentivando. E aí, eu fui deixando e fui me enxergando, fui vendo quem eu realmente era, fui vendo a minha origem, fui vendo que eu gostava dela, que eu gostava da forma como eu era. E hoje, assim, hoje eu corto meu cabelo do jeito que eu quero, assim, eu não ligo pro que as pessoas acham. Hoje eu me sinto bem comigo mesma e isso que importa pra mim. E aí, como a gente viu esse apoio, assim, eu tive apoio, a Jéssica teve apoio, a gente viu que esse apoio ele é muito importante. Então, a partir daí, a gente falou assim, então por que não apoiar outras pessoas, incentivar outras pessoas? Aí surgiu a campanha e à medida que a gente foi aprofundando, aí a gente foi discutindo abordando outros assuntos que tem a ver com o cabelo também, que o cabelo é só a ponta, mas a gente foi aprofundando nisso e foi vendo que realmente era importante continuar com o projeto. Abordar tudo o que estava por trás. Exatamente, que existia muito mais por trás e isso era importante a gente ter esse incentivo e incentivar outras pessoas para que elas passassem pelo processo de transição. E aí, bom, veio essa ideia maravilhosa, vocês descobriram que o cabelo era, digamos, a ponta do iceberg, que tinha muito mais a ser discutido
E como é que foi a recepção entre os orientadores de vocês? Como é que eles receberam essa ideia e apoiaram vocês aí ao longo desse processo? Então, nosso orientador é totalmente engajado nessas questões sociais, então foi super aceito, ele ficou super feliz, porque ele já é ligado com essas questões de LGBT e ele já fica nesse processo, que é o Roberto Reis, e ele apoiou e foi com toda a força, só que ele mostrou pra gente que era muito mais profundo, né, que não bastava só inspirar as pessoas sem mostrar suas raízes. Então, nosso trabalho foi o único que repercutiu e saiu da zona acadêmica, né? No dia da nossa apresentação virou um espetáculo, porque vários professores foram lá assistir, os orientadores até leram cartas pra gente, porque ficou uma coisa mais próxima, mais pessoal, porque mexe com questões sociais que muita gente vive isso. E pra gente vai muito mais além do que um trabalho, porque a gente viveu, só a gente sabe o que a gente passou com essas questões do cabelo, então tomou rumos assim, grandes. Nosso projeto. Pois é, você acabou de tocar num ponto aí que eu iria perguntar sobre a apresentação do trabalho. Eu acredito que foi, vocês, pelo que vocês comentaram, mobilizou a faculdade como um todo, né? Vocês chamaram atenção dentro e fora do ambiente acadêmico. Como é que foi esse grande dia da apresentação, assim, para vocês? Então, foi extremamente emocionante, né? Porque a nossa família estava lá, os professores, todos os professores praticamente sabiam do que a gente estava falando, do que era o nosso TCC, porque saiu do papel. Normalmente fica só no papel todos os trabalhos de TCC, né? Então, a gente mobilizou, a gente convidou todos os professores, eles foram no dia da nossa apresentação, tanto que durou um tempão, né? Até ultrapassou o tempo de tanta informação que a gente tinha que passar naquele dia. E foi muito profundo, sabe? Porque tinha pessoas que estavam lá para aprovar o nosso trabalho para levar para as outras escolas. Então, além da responsabilidade de apresentar um TCC e a gente queria realmente tirar um total que a gente conseguiu, tinha essa questão profissional também, porque a partir daquele dia a gente começou a dar palestras em escolas, então precisava dessa aprovação. Ai, que bacana. Eu acho que quando a gente faz um trabalho assim, que ele sai realmente do papel e se torna realidade e tem uma continuidade, é muito bacana. E aí você falou das escolas. Como é que funciona o projeto Nós? Nas escolas, nas redes sociais e nas ruas? Queria que vocês explicassem um pouquinho para que as pessoas possam entender. Então, a gente começou nas redes sociais, no TCC mesmo, a gente começou com uma campanha e aí a gente convocou pessoas que também assumiram o cabelo natural e que essas pessoas pudessem passar alguma mensagem para outras pessoas como forma de incentivo mesmo. Então, a gente publicou, as primeiras fotos que a gente publicou foram dessas pessoas na nossa rede social e aí a partir daí as pessoas começaram a mandar fotos também delas que já tinham assumido com frases, então as pessoas foram alimentando a página e além disso também como forma de homenagem, a gente coloca pessoas que lutaram, porque a gente viu que além da estética, que existe toda uma luta, que existe toda uma história por trás do cabelo e de tudo que engloba o cabelo. Então, a gente coloca lá na nossa página Angela Davis, coloca pessoas que lutaram mesmo. E a gente tem como principal referência os Black Panthers. Então a gente procura sempre homenagear essas pessoas que, se a gente teve um pouco de avanço, foram graças a elas. E aí a gente também faz intervenção urbana, que é colando cartazes nas ruas, com perguntas que as pessoas fazem, até perguntas indiscretas, como como que você penteia seu cabelo, como que você lava, e até mesmo questionando por que meu cabelo te incomoda, por que as pessoas olham torto, por que as pessoas comentam, sendo que está na minha cabeça, sendo que é o meu natural. Então, por que isso incomoda tantas pessoas? Então, a gente colocou esses cartazes nas ruas como forma de protesto mesmo, como forma de fazer com que essas pessoas reflitam quando elas pensarem ou tiverem qualquer atitude com relação a outra pessoa, que o respeito ele deve prevalecer. E também como forma de abraçar as pessoas que sofrem isso dia a dia. Tanto é que essas pessoas que se sentiram abraçadas, elas tiraram fotos dos nossos lambe-lambes e mandaram como forma de agradecimento por a gente ter feito isso. E as palestras nas escolas é porque, tanto eu quanto a Jéssica, foi um momento assim, muito difícil pra gente na escola, que foi onde a gente ouviu muitas críticas, e onde a maioria das pessoas escutam muitas críticas. E você tá ali formando a sua identidade. Então é muito difícil você ouvir críticas das pessoas e ficar se constrangendo e ficar sempre prendendo o cabelo, alisando para ser aceita nesse meio da escola. Então a gente
busca levar para essas crianças, para esses adolescentes, que eles são bonitos sim da forma como são, que eles devem se respeitar, que eles devem se amar, e também toda a história que existe por trás do cabelo, toda a nossa origem, todos nós temos essa miscigenação e por isso, né, a gente precisa se respeitar. Então, assim, a gente leva as palestras na escola como forma de levar conhecimento. Porque a gente acredita que com o conhecimento a gente vai quebrar barreira, que a gente vai conseguir quebrar esse preconceito, esse racismo que existe ainda no Brasil, até mesmo o machismo, que a gente trabalha com o feminismo, né? Então, é uma forma da gente levar conhecimento. Além também do empoderamento infantil, né? Porque a gente vê que já tem leis de incentivo para trabalhar com essa questão afro dentro das escolas, mas não é efetiva essa lei. Sim. Então a gente leva essa questão do conhecimento, tanto da questão da política escravocrata, da história mesmo dos escravos, quanto as coisas boas que vieram da África e os alunos não sabem, eles só sabem da história triste. Por isso, para um aluno negro, ele é sempre visto pessoalmente como ser negro deve ser uma coisa muito ruim, eu não gosto de ser negro, porque ele não sabe o tanto de coisa boa que tem por trás dessa questão da nossa pele negra, da história do negro, e a gente leva todo esse âmbito afro para as escolas, e a questão da representatividade, que é muito importante, que a gente não vê na TV, a gente não vê nos jornais, nas revistas, e a gente leva essa questão da beleza afro, da beleza do cabelo natural, para essas crianças perceberem o quanto elas são lindas da beleza natural delas. Com certeza. Esse trabalho que vocês realizam é de extrema importância, porque conscientizar as crianças, a gente já vai ter um resultado no futuro. Né? É clichê a gente dizer isso, mas é preciso começar ali, porque é ali onde já se começa aquele processo de formação de não aceitação, de não gosto, quero ter o meu corpo igual o que é visto na novela, na propaganda, né? Nos meios onde ele tem mais acesso. E vocês estão presentes nas redes sociais, a gente sabe hoje que é um meio, uma ferramenta que engloba, reúne muitas pessoas. E acredito que o projeto, por tudo que eu tenho ouvido de vocês e o que eu já procurei conhecer, o projeto Nós ele tem essa função, como você disse, de empoderar e também de conscientizar as pessoas. Vocês devem receber muitos comentários de pessoas que estão no processo de transição, principalmente mulheres, né? Ou que que não conseguiram ainda vencer, se assumir. Não só o cabelo, mas até entender que ela é uma pessoa negra, né? Passa por esses conflitos, enfim. Vocês recebem muitos comentários desse tipo? Procuram ajudar? Como é que funciona? Sim, muitos. Até mesmo nas palestras, muitas crianças vêm conversar com a gente, agradecer, de se emocionar, de contar casos, né? Porque essa questão do racismo não é só socialmente. Até dentro da casa da pessoa ou da criança, ela também sofre. E o processo de transição é um processo muito difícil, né? Porque o seu cabelo fica metade. Então, você não fica legal, né? Querendo ou não. Mas quando você empodera das suas raízes, se autoafirma da sua forma natural, é muito mais fácil. E o conceito vem para isso. Porque quando você sabe da sua história, você sabe a força que teve ali. É igual, as pessoas me perguntam, mas tá moda seu cabelo? Não, meu cabelo não é moda. Eu não uso por moda. Além de ser o meu natural, né, de ser uma coisa que nasceu comigo, é um símbolo de resistência, é uma luta, é uma autoafirmação todos os dias de você andar na rua, porque a gente sabe que não é fácil, é um cabelo de peso. Então você está empoderado daquilo, das suas raízes, você tem mais força para passar por essa questão do racismo brasileira, que é totalmente sutil, é pelo olhar, é aquele cochicho, aquele comentário, e você inspira mais pessoas assim, porque quando você vê uma menina ou negra ou cacheada ou crespa andando de uma forma tão empoderada, você fala assim, gente, eu quero ser como ela. E isso te inspira. Então o cabelo, além de ser uma questão social, uma questão política, é uma inspiração para as mulheres, e a gente vê como isso interfere, né? Porque as pessoas contam mesmo as histórias nas redes sociais, elas contam tanto casos de racismo, quanto é difícil estar nesse processo. Muitas meninas desistem, porque ou entra por moda, naquela empolgação, e não sabe o quanto é difícil. Então a gente foca muito nessa questão do conhecimento, de conhecer suas raízes e a sua história. Legal. Voltando à questão das escolas, vocês comentaram que o ambiente escolar foi onde vocês mais vivenciaram essa opressão, né, por seguir um padrão estético. E hoje vocês como adultas, frequentando as escolas, fazendo esse trabalho de conscientização, como que vocês observam professores, direção, pais, com relação ao racismo,
as crianças, né, poderem se assumir, gostar do seu cabelo como ele é, assumir a sua identidade? Vocês percebem que houve uma mudança, houve uma melhora? Então, sim, a gente percebe que mais pessoas estão sim assumindo o cabelo natural, mas ainda tem muito avanço ainda pela frente, porque a gente vê que às vezes os professores não sabem lidar ainda com a situação, principalmente quando um colega chama o outro de qualquer coisa, acaba que fica ali mesmo. O professor fala, fulano, você não pode falar isso, você não pode fazer isso, e o outro, olha, não é assim, aí fala, né, pra vítima, não é assim, você não é, você é lindo, e pronto, acabou ali. Mas existe muito mais a coisa a ser trabalhada ali, porque acaba que o opressor, ele é tão vítima da sociedade quanto a vítima, porque ele tá ali reproduzindo uma fala que ele ouviu provavelmente em algum lugar, seja dentro de casa, seja nas ruas, seja nas novelas. Então, ele está ali reproduzindo uma coisa que ele ouviu em algum lugar. Então, ele precisa ser desconstruído, ele precisa aprender a origem dele, a essa miscigenação do povo brasileiro, a história. Então, assim, ele precisa aprender isso para que ele seja desconstruído, para que ele tire isso do vocabulário dele. E a vítima, ela precisa ser empoderada. Ela precisa ver que ela é bonita sim, da forma como ela é. E isso precisa, como a Jéssica disse, de representatividade. Então, assim, a gente precisa... A escola precisa mostrar histórias africanas, precisa mostrar histórias que aquela criança vai se sentir identificada com ela. Infelizmente ainda a gente não vê isso muito nas escolas. Ainda falta muito assim porque muitas vezes a escola conta a parte da escravidão, conta a parte negativa ali, né, de tudo que o negro viveu, mas não conta de toda a cultura que a gente tem hoje no Brasil e que é graças à África e que é graças ao povo africano e toda essa mistura que a gente tem, muitas falas que a gente tem no nosso cotidiano vem da África, comida, dança, então assim, isso não é mostrado. Então acaba que a criança, quando ela vê ali o negro sendo escravizado, ela não quer se identificar com aquele negro. Quando a gente vai nas escolas e mostra na palestra, esses aqui são os africanos. E a origem da mistura deles com o europeu e o índio somos nós. E eles falam, não, mas eu não sou o africano. Mas porque a escola mostra tanto ali a tortura, né, e a parte que o negro viveu, que ele não quer se identificar com ele. Só mostra esse lado. Então assim, precisa mostrar um pouco mais da história africana, de toda a cultura que a gente tem, para que a gente tenha um avanço maior na nossa sociedade, com as nossas crianças. E também a mãe, os pais, eles precisam, muitas vezes eles não sabem lidar com o cabelo crespo e cacheado. Então assim, na hora de pintar, muitas vezes, ele acaba falando, vem cá pintar esse cabelo ruim, vem cá pintar esse cabelo duro, e acaba que reproduz uma coisa que a criança vai colocando ali na cabeça dela, e ela vai pra escola e escuta mais crítica, ela não quer ter aquele cabelo. E uma coisa interessante também é que a gente percebe que os professores que viveram isso na pele são mais interessados. Porque tem professores que nem ligam, sabe? Porque além de dar palestra para os alunos, a gente dá palestra para os professores, né? Como ela disse, eles não sabem lidar com esse tipo de situação. Mas a gente já pegou até professores dormindo, distraídos. Aqueles que vivenciaram, eles procuram mais a saber. Tanto que a gente é contratado por esses professores. Entendeu? Que se interessam, que veem a importância da construção da identidade. Se não vivenciaram isso na pele, tem alguém na família, tem um filho, tem alguém próximo, né? E se sensibilizou, percebeu a necessidade de discutir isso, de colocar isso em pauta nas aulas. Exatamente. E a gente percebe que esses professores, eles chegam até a gente depois, nossa, que bom que vocês estão falando isso e tal. Tanto que a maioria ou é crespa, ou é cacheada, as professoras, ou negra ou negra, que se interessam por isso, porque só quem viveu sabe. E a gente sabe a importância, porque na escola eu também sofri muito com isso, por ser zoada, por causa do volume, de cabelo ruim, cabelo duro. Então a gente sabe que esse trabalho influencia muito, porque desconstruir uma criança é muito mais fácil do que um adulto. Porque esse processo a gente já está carregado de tantos estigmas, né? Que a gente percebe que para desconstruir isso é um tempo assim, que a gente leva e é muito árduo. Porque o racismo está nas nossas atitudes, no nosso vocabulário, e para uma criança é muito mais fácil desconstruir e empoderar para que no futuro não passe o que a gente passou, né? Esse processo árduo e difícil. Com certeza. Acredito que com esse projeto, tudo que vocês vivenciaram na parte acadêmica e agora, né, dando continuidade ao nós aqui fora, vocês tiveram mudanças pessoais. Eu gostaria que cada uma pontuasse
qual a mudança mais significativa nesse processo para cada uma de vocês? Então, pra mim foi essa questão da autoestima, né? Porque como eu comecei a utilizar a química com 7 anos de idade e até os meus 19, eu não tinha essa noção da minha beleza natural. E isso influenciava até a questão da minha estética negra, por causa da boca, do nariz, então eu não gostava. Já me peguei várias vezes no espelho, pressionando meu nariz, porque eu não gostava, não usava batom, porque minha boca era muito grande. E o cabelo mais ainda, né? Que até os 19, praticamente minha vida inteira com o cabelo alisado, né? E essa questão do empoderamento, de se sentir bem de sua forma natural. Tanto que às vezes hoje em dia eu saio sem maquiagem, mas eu tô tranquila, sabe? Não é uma coisa que me afeta muito, não, tô muito feia, não dá pra me sair assim. Porque eu gosto do meu natural, eu olho pro espelho, eu tô bem comigo. Eu não me vejo de cabelo liso mais, é uma coisa que tipo, você nunca vai alisar? Realmente, eu nunca mais vou alisar meu cabelo porque eu entendi o peso que ele traz socialmente e é preciso lutar contra essa questão racial, de preconceito racial. Mas para mim foi muito mais essa questão da autoestima, de conhecer minhas raízes. Eu não sabia o peso que eu carregava no meu cabelo, na minha pele, o quanto isso influenciava, o tanto de gente que morreu para mim estar aqui hoje, livre. Então é uma coisa assim, muito pessoal, mas muito... A minha questão mesmo é de empoderamento, de militância e resistência, que eu percebi que eu tinha na pele e no cabelo e não sabia. Bom, é essa questão mesmo do amor próprio. Porque eu acho assim, quando você se aceita, quando você vê quem você realmente é, como a Jéssica disse, a sua história, tudo que existe por trás, assim, então você passa ali a valorizar mais as suas características, quem você é. Então isso foi o principal, eu era uma pessoa extremamente insegura, igual eu falei, assim, eu prendia ou usava meu cabelo preso ou alisado, quando eu só fui alisar, que aí que eu fui cortar o meu cabelo, e hoje em dia eu já não ligo pra isso, hoje em dia se eu quero cortar de um jeito eu corto, e assim, o que as pessoas pensam pra mim já não importa mais, e essa foi a mudança principal, assim, de eu me amar mesmo, de eu me aceitar da forma como eu sou, e de eu fazer aquilo que eu realmente quero, de me sentir livre. Eu acho que a liberdade é algo assim que é inexplicável, então é de ter essa liberdade de cortar o meu cabelo da forma como eu quero, de eu usar ele como eu quero e de aceitar as minhas características mesmo. Com certeza, vocês se redescobriram, né? Esse projeto fez com que vocês dessem a oportunidade de outras pessoas crescessem, né? Se redescobrissem, entendessem as suas origens e deixassem estereótipos e padrões de lado. E vocês fizeram isso também. Vocês não meramente apresentaram esse trabalho por apresentar, vocês apresentaram e são prova viva disso. E eu acho que isso, principalmente para nós mulheres, é de extrema importância, né? Quebrar tudo aquilo que nos prende, né? E nos aceitarmos como somos. A gente pode melhorar aquilo que não nos deixa, não nos faz sentir bem, mas sabendo que isso é um bem pra gente e não um bem pros outros. Exatamente. Né? E aí eu queria que vocês deixassem um recado pra gente fechar a entrevista para as mulheres que estão no processo de transição ou que pensam, né, em assumir o cabelo na forma natural e estão sem coragem, falta um apoio importante. Eu queria que vocês deixassem essa mensagem aí. É uma coisa que influenciou muito a gente no nosso processo de transição, né? Porque a gente procurava muito dessa questão do YouTube, de blogs e tal. Só que a gente precisava saber mais, além de fotos de inspiração. E isso que a gente fala para as pessoas, procurar conhecer suas raízes ao máximo, para se empoderar delas. Porque elas trazem mais força para você passar pelo processo de transição, porque é difícil. Se eu falar com as pessoas que é fácil, eu vou estar mentindo. Mas quando você conhece o seu passado, conhece a sua base e entende a sua beleza natural, você não deseja aquele cacho que você vê na foto, você aceita o seu cacho. Porque a gente não quer sair de uma ditadura do liso para entrar num cacheado padrão, né? Não, quero ter aquele tipo de cacho. E a gente escuta muito isso das meninas. Então, quando você vê o seu cacho nascendo, aceite ele da forma que é. Não tente abrir porque é mais bonito, como dizem. O seu cabelo vai ser bonito da forma natural porque é seu, é natural e não vai ter outro igual. Então é aceitar a sua beleza literalmente natural. É isso
mesmo, é buscar conhecimento, até porque o conhecimento ele quebra tabus. Então, assim, a gente o tempo inteiro é colocar tabu pela sociedade, pela mídia, principalmente, de padrão, tanto de corpo, quanto de cabelo, quanto de tudo. Então, assim, a partir do momento que você se olha no espelho e se aceita, isso é o principal. Então, não há padrão que vá quebrar aquilo dentro de você. Então, o conhecimento é a base mesmo de tudo. A partir do momento que você conhece a sua origem, conhece as lutas, você entende que aquilo ali é a base. E aquilo nunca vai ser quebrado dentro de você. Não há padrão que quebre isso. Então é buscar mesmo conhecimento e buscar se olhar no espelho e se empoderar. Você se aceitar, você ver que você é bonita sim da forma como você é. Muito obrigada, meninas. Valeu demais. Que nós tenhamos tantas mulheres e homens engajados, empoderados como vocês, né? Que vem uma juventude tão... de tanto exemplo, de tanta força como vocês são. Eu estou encantada com o trabalho de vocês. Espero que renda aí bons frutos e que tenha vida longa. É isso aí, eu aguardo vocês na próxima entrevista no blog Laú da Preta. Yeah.